Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 234 e recebemos Isabel Loureiro para a conversa sobre Rosa Luxemburgo. Isabel Loureiro é graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná com mestrado e doutorado pela USP. É professora aposentada do Departamento de Filosofia da Unesp e um dos maiores especialistas brasileiros na obra de Rosa Luxemburgo. O Filosofia Pop aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, publicamos novos episódios para continuar esse diálogo. O episódio de hoje é realizado com parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética da Universidade Federal de Jataí. O Filosofia Pop está presente no Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Nosso e-mail para contato é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Isabel Loureiro sobre Rosa Luxemburgo. Hoje a gente recebe direto de São Paulo a professora Isabel Loureiro. A gente vai conversar sobre Rosa Luxemburgo. E a primeira pergunta para mim vai ser a pergunta mais simples, e a mais complicada, que a gente vai continuar tratando dela durante toda a conversa, que é quem é ou quem foi Rosa Luxemburgo? Bom, boa tarde, Marcos. Obrigada pelo convite. Gosto de falar de Rosa Luxemburgo, trabalho com esse assunto há muito tempo, quase 30 anos. E essa pergunta, eu diria de uma maneira sucinta, né, que a Rosa Luxemburgo foi uma revolucionária judia, polonesa, que adotou a cidadania alemã para poder militar na social-democracia alemã. E ela foi assassinada em 1919, no dia 15 de janeiro, no bojo daquilo que ficou conhecido como Revolução Alemã. Ela foi assassinada por soldados de uma milícia proto-fascista, que depois aderiram ao nazismo. Então, a Rosa Luxemburgo, ela, digamos que é uma personagem muitas vezes vista como uma heroína da esquerda, e as pessoas conhecem pouco da obra dela, né? Geralmente elas se conhecem coisas muito superficiais, frases, inclusive uma série de frases que circulam pela internet que ela não disse, né? Frases de um vago teor humanista que não tem a ver com o espírito revolucionário da Rosa Luxemburgo, embora ela fosse uma revolucionária humanista, a gente pode dizer, em comparação com outros revolucionários da sua época. Ela teve uma trajetória bastante atribulada no século XX, né, a sua recepção, e aqui no Brasil, por exemplo, a Rosa Luxemburgo chega pelas mãos do Mário Pedrosa, do nosso grande crítico de arte. Foi ele o primeiro a traduzir e a publicar a Rosa Luxemburgo nas páginas de um jornal que ele editava no Rio de Janeiro, a partir do final de 1945, um jornalzinho chamado Vanguarda Socialista, que tinha uma edição semanal no início. Esse jornal, eu inclusive estudei no meu mestrado, então aí que eu tive um contato mais próximo, né, com a Rosa Luxemburgo, e foi o que me levou depois a me dedicar e a estudá-la para valer, né. Depois do Mário Pedrosa, o Paul Singer, né, que é um também luxemburguista brasileiro, a gente pode dizer assim, né, ele faz a introdução, faz uma espécie de um apanhado da obra dela no volume dos economistas, né, Acumulação do Capital. E o Michel Lovy, tanto o Paul Singer quanto o Michel Lovy são contemporâneos, embora o Michel fosse muito mais novo do que o Paul Singer, mas enfim, o Michel sempre diz que também aprendeu com o Paul Singer e tal. E o Michel, como a gente sabe, ele é um dos grandes divulgadores das ideias da Rosa Luxemburgo. Eu considero que eu me inscrevo nessa trajetória desses três personagens, né? Digamos que eu aprendi com eles os três, mas acabei fazendo a minha própria leitura, porque eles não têm assim um estudo, digamos assim, detalhado da obra da Rosa, como eu acabei fazendo, porque eu estava no departamento de filosofia da USP, né? E fiz com a Marilena Chauí o meu doutorado, né? E aí
eu me aprofundei, fui aprender alemão, enfim, aquelas coisas necessárias para quem quer se dedicar a esse tipo de trabalho acadêmico, ainda mais num departamento exigente, como é o Departamento de Filosofia da USP, né? E atualmente tem mais gente, né, aqui no Brasil, isso me deixa muito contente, mais gente trabalhando com a Rosa Luxemburgo. Tem o Antônio Mota, que fez o seu doutorado no Departamento de Economia da Unicamp, sobre a questão das nacionalidades em Rosa Luxemburgo, que é um tema muito espinhoso, né? E ele fez um excelente trabalho, que daqui a pouco vai sair em livro. Tem a Diana Assunção, que acabou de publicar o livro dela, Rosa Luxemburgo, A Águia da Revolução. Ela é uma militante do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, que é um movimento trotskista, e eu fiz o prefácio do livro dela, inclusive apontando algumas divergências que eu tenho com a leitura dela. Tem a Rosa Gomes, que fez também o doutorado dela, agora não lembro se é doutorado ou se é mestrado, mas saiu em livro, que é sobre a acumulação do capital, ela fez na História da USP, com o professor Lincoln Seco. Tem um professor argentino da Universidade de Buenos Aires, o Hernán Olvinha, que fez o livro dele, é uma leitura latino-americana de Rosa Luxemburgo, que foi publicado pela Boitempo, né? Enfim, então é isso. Atualmente, diferentemente da época em que eu fiz o meu trabalho, que eu defendi em 1992, em que eu não tinha praticamente interlocutores, a não ser o próprio Paul Singer, que fez parte da minha banca, hoje você tem uma divulgação enorme, inclusive graças à vinda da Fundação Rosa Luxemburgo para o Brasil, porque apoia esse tipo de iniciativa, de publicações, e inclusive permitindo, né, que o MST tem cursos, né, eles normalmente chamam a mim, o Antônio, para nós irmos lá dar aula, cursos sobre o pensamento da Rosa Luxemburgo. Então tem uma relação com a militância, né, no caso, uma relação bastante clara atualmente, coisa que quando eu fiz o meu trabalho isso não existia, eu me sentia bastante isolada naquela época. Então, hoje eu fico feliz de ver, né, que tem tanto interesse pela Rosa Luxemburgo. Então, digamos assim, que essa seria uma primeira resposta a uma pergunta complicada, né? Eu vou perguntar então sobre o começo dessa relação. Porque, obviamente, você é apaixonada por Rosa Luxemburgo, Sim. né? Mas como que começou essa relação? O que que te espantou? O que que te fez se aproximar dela? Estou pensando aqui, quem está ouvindo, e para também se contaminar. Era uma coisa assim, né? Pensa bem, no final dos anos 80, né? Começo dos anos 90, eu defendi o meu mestrado em 84, daí em diante eu comecei a me dedicar a estudar a Rosa, né? E defendi o doutorado em 92, né? O que estava no horizonte? Estava no horizonte o PT. O PT era um partido de uma força grande, era visto como um partido socialista, ou eu tinha uma tendência a ver assim, talvez. Né? Era o fim do comunismo, né, dos países do comunismo realmente existente, né, se a gente quiser chamar assim, a queda do Muro de Berlim. Foi quando teve 89 a eleição Lula-Collor, né, e aquela grande esperança que nós tivemos naquela época de que o Lula poderia ganhar a eleição, foi uma coisa muito impressionante, que foi um momento assim, eu me lembro muito bem disso, porque eu dava aula na Unesp de Marília, no departamento de filosofia, e em 89 foi quando nós fizemos o primeiro seminário internacional sobre a Rosa Luxemburgo, que, aliás, depois os artigos saíram em livro e tal, publicados pela editora da Unesp.
E aí a gente convidou pessoas do ramo, inclusive um estudioso da Rosa Luxemburgo, francês, aliás, ele era espanhol de nascimento, mas se radicou na França, o Gilbert Badiat. O Gilbert Badiat publicou um livro sobre a Rosa Luxemburgo, Rosa Luxemburgo, jornalista, polemista revolucionária. E tem muita coisa, tem livros sobre os espartaquistas, sobre a Revolução Alemã, ele publicou uma série de documentos. Então, enfim, na realidade, do meu ponto de vista, o que estava aberto? Estava aberta a possibilidade de uma vez tendo acabado o comunismo, né, esse autoritarismo comunista, burocrático, né, quem sabe não haveria a possibilidade de uma coisa inteiramente nova, socialista de esquerda, mas de esquerda, né, uma coisa à esquerda daquele comunismo burocrático. E aí eu via como a Rosa Luxemburgo, quem sabe, né, é alguém que tem essa... Que dá um norte nesse sentido. Essa era uma das coisas. A outra coisa é que eu me tracei como plano de estudos. Eu era muito interessada, era e sou até hoje, pela Escola de Frankfurt, né? Pelo Marcuse, especificamente, mais do que talvez os outros. Né? E tem aquela ideia, né, de que a Escola de Frankfurt nasce sob o signo da derrota. Né? Quer dizer, eles tentam entender a derrota do movimento operário naquele momento X, né? No caso, com a derrota da Revolução Alemã de 1918-19. Então, eu pensei assim, então, beleza, vamos lá estudar o começo disso tudo. Então, eu vou começar, eu quero entender o que foi aquela Alemanha, o que foi a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, essa derrota que abriu a possibilidade, abriu as portas para o nazismo. Né? Essa derrota abriu as portas para o nazismo. E a Rosa Luxemburgo era uma personagem central nessa história. Né? Então, digamos que o pano de fundo era um pouco esse, né? Mas aí o que acontece é que o assunto é tão grande, é tudo tão menor, que aí eu meio que fiquei nessa primeira etapa. Né? Tudo bem, escrevi coisas sobre o Marcuse, continuo às vezes escrevendo e tal, mas a Rosa foi de fato a minha grande paixão e continua sendo até hoje. E as pessoas acabam me chamando só para falar disso, né? Como se não tivesse mais nada, né? Mas tudo bem, como eu gosto de falar, não tem problema nenhum. Mas porque ela é uma personagem absolutamente fascinante nela mesma, independentemente do que está em jogo em volta dela, das suas ideias políticas, ela como personagem é uma personagem fascinante, né? Do ponto de vista pessoal, inclusive, né? Então, eu aprendi muito com ela, eu tenho que dizer isso, né? Porque a Rosa Luxemburgo, ela faz economia política, né? Ela é aquela marxista que aprendeu o seu marxismo na universidade, ficou 9 anos na universidade em Zurique, e aprendeu muito bem o marxismo do seu tempo, né? E ela nunca separa economia e política, mas a gente, digamos assim, por razões didáticas, a gente pode até separar de um lado os textos mais claramente políticos, obviamente, e de outros textos claramente econômicos, né, como a acumulação do capital, por exemplo. Então, eu diria que a Rosa tem, digamos, esses dois grandes temas, economia e política, como boa marxista que ela é, né, mas uma ilumina a outra o tempo inteiro. Então, mesmo os textos que são estritamente políticos, digamos assim, sempre tem um traço de explicação estrutural econômica, evidentemente, né? Ela não separa as duas coisas, né? Então, por exemplo, na obra econômica, ela é uma coisa que é central, né? É o papel da violência, né? Da violência do Estado na acumulação do capital. Ela, digamos que eu diria, a primeira, né, a tematizar isso com tanta clareza, né? Então, o que ela faz nessa obra econômica, e eu diria que tem dois textos básicos, né, dessa obra, que um deles é a Acumulação do Capital, que ela publica em 1913,
E o outro é uma publicação póstuma, que é a Introdução à Economia Política, que, aliás, eu estou traduzindo no momento, fazendo uma nova tradução, que é o resultado dos cursos que ela deu na escola de quadros do Partido Social Democrata Alemão. E ela, nessas obras de economia política, o que ela faz é analisar o modo de produção capitalista com as suas contradições, né? E daí, a partir dessa análise estrutural, tem uma consequência prática. Qual é a consequência prática? Que é preciso eliminar esse modo de produção, não é? Porque ele é inteiramente disfuncional, e substituí-lo por uma outra coisa, que é o socialismo, evidentemente, né? Então, digamos assim, de uma maneira muito básica e geral, as obras de economia política tratam disso. Já na obra política, em que ela, como eu disse, também leva em conta a realidade econômica, ela trata das lutas de classes, ela trata das revoluções, do protagonismo das massas populares, né? E aqui o que é fundamental para ela é o papel da experiência como a grande mestra dos oprimidos. Isso é uma coisa que aparece em textos como que é bem conhecido, Questões de Organização da Social-Democracia Russa, em que ela polemiza com a teoria do partido do Lenin, né? E um outro que é um dos textos mais legais que ela escreveu, que é Greve de Massas, Partidos e Sindicatos, que é de 1906, em que ela faz um balanço da Revolução Russa de 1905, uma revolução da qual ela participou, né? E um outro, que é o texto que eu provavelmente mais gosto, da Rosa Luxemburgo, que é a Crise da Social-Democracia, que ela publica na prisão, em 1916, que também é conhecido como o panfleto de Junius, que é o nome que ela adotou, porque a Alemanha estava sob estado de sítio, não podia publicar nada que fosse crítico ao regime e tal. E depois a Revolução Russa, que são umas notas que ela escreve também na prisão, que foram publicadas póstumamente também, em que ela faz críticas aos bolcheviques, né, quando eles tomam o poder, mas críticas a partir do ponto de vista de uma companheira de caminho, alguém que está polemizando, mas que está no mesmo campo político, evidentemente, que é o campo político revolucionário, né? Então, eu acho que desses textos políticos, a gente pode extrair uma coisa que a gente poderia chamar, talvez forçando um pouco a nota, da filosofia política da Rosa Luxemburgo, né? E, junto com tudo isso, né, você tem também a correspondência, né? Uma correspondência vastíssima, né, que em alemão foram publicados até agora 6 volumes, estão aqui no meu lado, fui olhar, 6 volumes, e ela, então, se corresponde com companheiros socialistas, né, da Europa toda, com amores, com amigas, né? Então, ali a gente pode ver. Bom, e também tem os escritos dela sobre literatura, porque ela gostava muito de ler, sobretudo ela amava profundamente a literatura russa, Tolstói, por exemplo, né? Ela até traduziu um escritor russo chamado Korolenko, ela traduziu na prisão, e nesses textos, então, digamos assim, nessa parte da obra que é a correspondência, esses textos, digamos, mais com muitas aspas, crítica literária, né? Uma sociologia da literatura, se a gente quiser, ela tem uma espécie do que eu chamaria de uma filosofia de vida, né? Que mostra o modo espontâneo de ser, aquilo que ela revela sem a necessidade de pensar muito, porque ela está ali escrevendo para os amigos e tal, ela nunca imaginou que essa correspondência fosse ser preservada, né? Ela se expõe, né? Expõe a sua intimidade muitas vezes, e ela ficaria muito brava se soubesse que a correspondência foi preservada e que as pessoas tiveram acesso, porque ela era muito dada a não expor a sua vida privada, né? Mas, enfim, tudo isso compõe, então, essa figura fascinante que é a nossa revolucionária Rosa Luxemburgo.
Eu acho curioso porque eu fiz graduação em filosofia há um bom tempo, né? Eu, tipo, entrei em 97, terminei em 2000. E eu não tive uma aula sobre marxismo em todo o curso. Nem uma aula que eu fiz em Goiás, né? Então, não é comum autores, nem Marx ser estudado no curso de filosofia, né? Isso é muito, o pessoal tem às vezes tem uma visão muito deturpada do curso de filosofia, não que não deveria ser estudado, mas é porque é problemático também esse lugar que esses autores têm. E a Rosa Luxemburgo também é curioso como você teve acesso a ela também por conta desse lugar estranho que a filosofia dá para esses autores, né? Mas eu vou te perguntar então, você falou bem dessa relação entre economia e política, né? E uma das coisas que eu já vi você falando é que a acusação que é um sintoma de época, desse determinismo econômico que muitas vezes colocam a Rosa, mas você chama atenção para como ela sempre analisava o momento e falava: a gente não pode repetir as categorias do Marx, a gente tem que olhar esse momento, né? Parece que desde muito cedo ela tinha essa compreensão, né? Como que eu acho que essa tensão é uma tensão constituinte. Eu queria que você falasse um pouco dessa tensão. Uhum. Eu acho uma coisa bem interessante, como a Rosa, ela é marxista, não há dúvida nenhuma, né? Por exemplo, a Hannah Arendt, quando escreve sobre a Rosa, faz aquela resenha do livro do biógrafo dela, John Peter Nettle, em Homens em Tempos Sombrios, a Hannah Arendt, ela se considera uma espécie de alter ego da Rosa Luxemburgo, ela adora a Rosa Luxemburgo, né? Mas ela considera a Rosa Luxemburgo, acima de tudo, uma republicana. E quando ela vê a Rosa como, por exemplo, na acumulação do capital, sendo criticada pelo Lenin, que o Lenin diz, bom, isso daí nem é marxista, a própria Hannah Arendt diz, bom, talvez ela nem fosse marxista, sabe? É uma bobagem. Ela é marxista de carteirinha, dá para dizer, né? Mas qual é o marxismo da Rosa? É um marxismo não dogmático, justamente. Ela tem uma cabeça extremamente aberta e ela acha que a teoria do Marx é uma teoria que deve ser usada pelos seus discípulos para irem adiante, para pensarem à frente do Marx, se for possível, né? Então, por exemplo, quando ela o critica na acumulação do capital, ela acha que ela está fazendo aquilo que deve ser feito, ou seja, o Marx não disse, não é uma Bíblia, né? O que ele escreveu não é uma Bíblia que a gente tem que respeitar e rezar na frente, né? Ela tem muitas passagens, inclusive, bem divertidas, né, em que ela fala isso. Mas aí, porque ela acha que o Marx não conseguiu formular corretamente, né, no livro 2 do Capital, a teoria da acumulação de capital. Então, a Rosa procura, o que ela acha que ela está fazendo é completando o Marx, deixando aquilo que ele deixou inacabado no livro 2, que ela tá simplesmente completando o que ele fez, né? E sem entrar em detalhes, porque inclusive eu não é o meu campo, né, de ficar aqui falando de acumulação de capital, mas o que é interessante, né, de ver nesse livro, e todos os intérpretes da Rosa, aqueles que gostam, mesmo aqueles que gostam dela, dizem que enfim, que na acumulação do capital tem coisas erradas, de cálculos matemáticos, que ela não entendeu direito e tal, relativos aos esquemas de reprodução do livro 2, mas que o que é interessante no livro, e aí todo mundo concorda, são os capítulos finais, que são os capítulos históricos, né, em que ela faz... porque ela critica o Marx, dizendo que o Marx não conseguiu explicar adequadamente a acumulação do capital, porque ele considerou que a sociedade era composta apenas de capitalistas e trabalhadores, né? Então, como é que é possível explicar o desenvolvimento do capitalismo? Como é que o capitalismo se desenvolve, ou seja, como é que ele acumula, se não são os trabalhadores nem os capitalistas que compram o excedente destinado à acumulação? Então, de onde vêm esses compradores? Onde encontrar esses compradores? Esse é o jeito como ela formula a questão, né? Então, é como se ela estivesse dizendo assim, de acordo com os esquemas de reprodução do Marx, são esquemas que mostram que existe um equilíbrio no capitalismo.
E aí a Rosa fica assim, não, mas não pode existir um equilíbrio capitalista, se existir um equilíbrio, ele dura para sempre. E ela tem uma questão prática para resolver. Ela quer justificar justamente a Revolução Socialista. Então, digamos assim, que ela faz, às vezes, umas ginásticas, digamos, teóricas para justificar isso. Mas, então, voltando, de onde vêm os compradores? Ela diz. Então, eles vêm de fora do sistema, né? Eles vêm de fora, eles vêm das colônias. Então, o que ela vai acabar fazendo é uma teoria do imperialismo, que, aliás, até ela diz logo no começo, para justificar. E que se eu tiver certa na minha explicação, isso vai ser muito útil para a nossa luta prática, né? Então, é aqui que a gente chega ao ponto central da questão, ou seja, a Rosa, o que ela vai dizer, a sociedade atual, né, contemporânea dela, não é composta apenas de capitalistas e proletários. Ela diz, inclusive, o seguinte, que a hipótese do Marx é apenas um pressuposto teórico que tem como objetivo facilitar e simplificar a pesquisa, né? E aí, o que ela vai fazer é, então, mostrar que não existe apenas o modo de produção capitalista, não existe apenas a produção capitalista, né? Então, é no intercâmbio entre a metrópole e aquilo que não é a metrópole, os países da periferia. É nesse intercâmbio que se dá a acumulação do capital, ou seja, os compradores vêm das colônias. Então, seria alguma coisa puramente geográfica, ou seja, as outras pessoas, aquilo que está fora do espaço estrito da acumulação do capital no interior da fábrica, da extração de mais-valia, viriam desses espaços geográficos externos, né? Ela foi muito criticada por isso e tal, mas o fato é que, na sua época, mas o fato é que ela tem razão, é que a teoria dela explica, de alguma forma, com muita antecedência, aquilo que a gente acompanhou no decorrer do século XX, né? E aí tem uma coisa interessante, ela vai falar. O que ela vai mostrar, e é isso que é legal, é que coexistem tempos históricos distintos. Você tem modos de produção, formações sociais, que ela vai chamar de pré-capitalistas, ou de não capitalistas, ela usa os dois termos, ou pré-capitalistas ou não capitalistas, e as formas capitalistas ao mesmo tempo. E a maneira que o capitalismo tem, que os países da metrópole têm, para incorporar ao mercado essas formações sociais não capitalistas, são métodos violentos, sangrentos, e aí ela vai dando exemplos históricos, né, no decorrer dos capítulos, né? Fala, inclusive, de raças não brancas, fala bastante, por exemplo, na introdução à economia política, ela fala bastante dos países da periferia, ela fala do extermínio das populações nativas nos vários lugares do mundo. Enfim, tudo isso mostra uma sensibilidade que a torna muito nossa contemporânea. Isso é interessante, sobretudo aqui na América Latina. E não é por acaso que a acumulação do capital e a introdução à economia política hoje são vistas como obras que nos dizem muito, sobretudo quando ela fala do que ela vai chamar de povos primitivos, usa essa terminologia que hoje a gente vê de um jeito, digamos assim, que é imprópria, digamos, politicamente incorreta, a gente poderia dizer, mas, enfim, era a terminologia da época, né? E tem uma coisa que também é muito original nela, e o Mário Pedrosa, por exemplo, tem um livro sobre a Rosa Luxemburgo e a teoria do imperialismo na acumulação do capital, e ele gosta disso, que é a ideia de uma acumulação primitiva permanente. Ou seja, a acumulação primitiva não é, como disse o Marx, ou seja, esses métodos violentos, né, de extorquir, né, riqueza, não são apenas inerentes aos primórdios do capitalismo, mas continuam até hoje. E é o que ela vai dizer, né, e vai mostrar isso com exemplos históricos, né? E aí o Mário Pedrosa, que escreve nos anos 70, né, ele vai dizer, bom, isso vem até hoje, né, na nossa América Latina desgraçada, né? Então, é interessante, e a Rosa, mas o que ela, sobretudo, ela foi muito criticada, porque ela vai dizer o seguinte, que existe uma impossibilidade de uma acumulação ilimitada, eterna do capital,
porque ela diz assim, né? Quando a Terra toda, o planeta, tiver sido ocupado pelo capitalismo, não tem mais nada fora, então para a acumulação, né? Mas aí, no final do livro, isso é bem interessante, né? Ela está lá no último capítulo, bem no finzinho já, mostrando como o Estado pode, como a associação entre Estado e fabricantes de armas permite um outro espaço de acumulação, vamos dizer assim. A compra de armas pelo Estado e a guerra acaba sendo um outro espaço de acumulação. Mas aí ela é como se ela percebesse, ai meu Deus, não vou por aí, porque senão a coisa não acaba. Daí ela diz assim, não, mas antes que isso que aconteça, essa acumulação infinita, os trabalhadores vão se revoltar e tal, porque as contradições do capitalismo são tão flagrantes, né, que não tem como esse sistema continuar. Então ela foi muito criticada porque é como se ela fosse uma colapsista, sabe? Tipo assim, quando toda a Terra tiver sido colonizada pelo capital, pelo modo de produção capitalista, o capitalismo entra em colapso, né? E acaba sendo criticada por isso. Mas é difícil dizer que ela... Tudo bem, ela usa as expressões, colapso e tal, mas é difícil dizer que ela fosse uma colapsista nesse sentido, então a gente vai sentar e esperar de braços cruzados que isso um dia vai acontecer. Não era isso, de jeito nenhum, né? Havia a luta política, era necessária a luta política, e ela era uma mulher de partido que estava ali lutando para que o capitalismo acabasse, né? Não estava esperando sentada, né? Então, e outra coisa que é interessante é que a ideia de que, justamente por ser porque o capital precisa desses espaços externos desde o início para acumular, e esse processo é um processo violento, né, de incorporação desses mercados que não eram capitalistas, evidentemente, acabam se tornando capitalistas, e é um processo violento, por isso o imperialismo é uma tendência inerente à acumulação capitalista. A acumulação capitalista, ela requer necessariamente a violência. E é uma coisa, e a Rosa acabou sendo posta em circulação mais recentemente pelo David Harvey, lá no livro dele, O Novo Imperialismo, em que ele vai recuperar justamente a acumulação do capital e essa ideia, né, de que que não bastam, né, não basta a acumulação no interior, no espaço estritamente econômico da exploração de mais-valia, mas que tem os espaços externos que são o local da violência, que ele vai chamar de acumulação por expropriação. Essa acumulação primitiva permanente da Rosa Luxemburgo, ele vai chamar de acumulação por expropriação, que é o que a gente está vendo na nossa frente o tempo inteiro na América Latina. Bom, você aí em Goiás, acho que é mais evidente do que para a gente aqui na cidade, que as coisas ficam mais distantes, digamos assim, né? Mas os povos indígenas, os ribeirinhos, os pequenos agricultores, enfim, tudo isso a gente vê. Então, tem essa parte, digamos assim, de uma colonização, um colonialismo interno, inclusive, no caso nosso aqui no Brasil, né? E acho que a Rosa, de alguma forma, ela consegue dar voz a essas populações espoliadas, né, nesses textos dela. É como se você tivesse espaços comuns, esferas de vida que o capital não entrou, e elas são sempre colonizadas. Assim, talvez até aqui em Goiás sobrevivia a palavra multirão, que é uma palavra indígena, né? Multirão no final de semana, que talvez fosse uma prática que fosse de povos anteriores, assim, que foi até apropriada politicamente por políticos como Iris Rezende, fazia o mutirão e tal. De repente, essas práticas já não são mais possíveis, nem para serem apropriadas, que já foram. Né? Mas eu queria chamar a atenção, você falou até de tem estudos nessa direção também, que são complementares, é como se ela apontasse para uma direção, ela vai complementando na perspectiva que ela tem em relação ao nacionalismo e à autodeterminação. A questão de você pensar no Estado-nação, os fechar no Estado-nação, até o debate dela com o Lenin, eu acho que isso é fundamental.
Uhum. Então, no caso dela, aliás, eu queria fazer uma anotação nesse sentido, nos dias difíceis que a gente está vivendo, né? Ela é, acima de tudo, uma internacionalista. A gente pode até dizer que é uma internacionalista de um radicalismo abstrato, às vezes, né? E antes de falar disso que você pediu, eu não queria esquecer de dizer que ela se rebelou, né, falou contra o genocídio do povo herero na África, né, que estava sendo, enfim, a Namíbia estava sendo colonizada pelos alemães. Guerra dos Boeres, parece, né? Não, não, não é dos boers, é um povo africano que foi exterminado por um general chamado von Trotha, e ela menciona isso mais de uma vez, né, em textos dela. Foi o primeiro genocídio do século, o primeiro genocídio do século XX foi cometido pelos alemães em 1904, acho que é 1906, uma coisa assim. Aliás, depois o filme, quando eu for falar, ele menciona esse episódio, inclusive. Eles deixaram esse povo, eles foram empurrando para o deserto e eles morreram de sede e de fome, né? E a Rosa fala isso, os gritos daquelas mulheres no deserto morrendo de sede e tal, que a gente nunca vai deixar de ouvir. Então não me venha falar do sofrimento especial dos judeus, quando uma amiga fala para ela, né? Eu não tenho nenhum lugar especial no coração para o gueto. Todos, para mim, têm a mesma importância. E daí ela fala desse povo que foi exterminado, né? E aí eu queria fazer um paralelo com o atual genocídio em Gaza, né? Que é uma coisa absolutamente, um divisor de águas da nossa época, não é? Um divisor de águas, é uma das coisas mais tristes e lamentáveis, e a gente se sente tão mal pela impotência em que a gente está, né? Enfim, não queria deixar de anotar isso, né? Mas voltando à sua pergunta, né? A polêmica dela com o Lenin, isso é uma coisa que justamente a separa do Lenin o tempo todo, né? Durante a vida inteira, ela e os amigos dela poloneses, do partido dela polonês, a social-democracia do Reino da Polônia e Lituânia, depois incorporou a Lituânia, eles eram contra, a Rosa tinha uma posição contra a independência da Polônia, porque a Polônia era um país que tinha perdido a independência no século XVIII e tinha sido ocupado, uma parte pela Prússia, uma parte pelo Império Russo, uma parte pela Áustria, né? A Rosa nasceu justamente na parte da Polônia ocupada pelo Império Russo, a cidadezinha em que ela nasceu, Zamość, que era ao sul de Varsóvia, depois o resto da vida passou em Varsóvia até ir embora para a Suíça, né? Então, ela foi alguém que viveu na pele a opressão de uma pequena nação por um império, né? Não podia falar polonês na escola, era proibido, né? E coisas do tipo, né? Mas por que ela é contra a independência da Polônia? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, é que a Polônia e a Rússia já estavam totalmente conectadas do ponto de vista econômico, né? O que era produzido na Polônia era vendido nos mercados russos e vice-versa. Havia uma conexão total entre os dois países e a ideia era assim, e não tem nenhum suporte social que apoie a independência da Polônia, ou seja, transformar a Polônia numa nação com fronteiras, independente do império, não tem, isso é apenas uma palavra de ordem de uma aristocracia decadente ou de intelectuais que perderam o pé na história, isso não tem a menor importância. Do que se trata, então? Se trata de uma luta conjunta, né, para instaurar a república, aliando os trabalhadores poloneses e os trabalhadores russos contra a autocracia czarista. Então, era aquela coisa etapista. E daí, numa segunda etapa, o socialismo. Enfim, basicamente era essa a ideia. O que não significa que a Rosa Luxemburgo fosse contra a independência de outras nações, por exemplo, né? Então, no Império Otomano, tinha lá nações XYZ
que ela dizia, não, essas aí sim, porque não tem nenhum, porque esse império não tem nenhum papel progressista. Na cabeça dela, o que era progressista era que tinha o capitalismo, que estava unificando os dois do ponto de vista economicista, do ponto de vista econômico. Então, a gente pode ler como uma leitura economicista da Rosa Luxemburgo, certamente, eu acho, né? Em que ela não tem ela e os amigos dela, que é todo um grupo, né? Não tem uma compreensão para essa especificidade da ideia de nação, entendeu? Mas era isso que dominava, né? E aí a polêmica com o Lenin e os bolcheviques sempre defenderam a ideia de autodeterminação das nações, porque no caso da Rússia era super complicado. Se você não defende, você simplesmente está justificando a russificação. Agora, o que a Rosa defende? Quando o livro dela, a questão das nacionalidades é a autonomia, é sobre a Polônia. Ela defende a autonomia da Polônia em termos culturais. Então, a língua polonesa, a cultura polonesa, os juízes poloneses, os funcionários poloneses, isso sim, mas os mercados eram interligados. Então, não é que fosse uma coisa assim que ela era a favor da opressão da Polônia óbvio que não, porque ela sofreu isso na pele, justamente, né? Então, é uma questão bem complicada quando a gente vê lá os detalhes da argumentação dela, né? Esse é um texto de 1908, 1909, e depois, quando os bolcheviques tomam o poder, justamente no texto A Revolução Russa, que é aquele pequeno texto de críticas aos bolcheviques, que ela escreve na prisão, uma das coisas que ela critica é justamente essa palavra de ordem de autodeterminação das nações. O Mário Pedrosa, quando ele publica esse texto no jornal Vanguarda Socialista, ele faz uma espécie de um prefácio, uma coisa assim, que ele vai recuperando cada uma das críticas da Rosa. E quando ele fala da autodeterminação das nações, ele diz, bom, a Rosa Luxemburgo acabou tendo razão, digamos assim, do ponto de vista realista do momento, porque ela diz, vocês estão dando autodeterminação para essas nações que vão se voltar contra vocês, e foi exatamente o que aconteceu, né? Do ponto de vista imediato, né? Mas, digamos, do ponto de vista político, teórico, claro que os bolcheviques tinham a razão naquele momento, porque senão significava o domínio das outras pequenas nações pelos russos, né? Outro conceito que você falou no começo, é como se já estivesse completando um círculo, que é a questão da democracia radical, no sentido da automobilização das massas. Eu fiquei lembrando do João Rufino dos Santos, que ele falava de movimento negro e negro em movimento. Ele falava que nunca o movimento negro vai pegar todo o negro em movimento. Uhum. E que ele não pode ser proprietário de toda a reivindicação, que ele perde legitimidade, inclusive, né? Uhum. No caso das massas, essa é uma ideia central na Rosa, né? Que a verdadeira, uma revolução de fato real, como deve ser, vamos dizer assim, ela só pode ser, ela não pode consistir na troca de grupos no poder, né? Você troca um grupo por outro, por mais revolucionário que seja o grupo, né? Mas trata-se de uma verdadeira revolução, significa autogoverno dos trabalhadores, né? Como resultado da atividade autônoma das massas, da atividade livre das massas. E esses trabalhadores, justamente, na medida em que eles lutam pelos seus direitos, eles vão aprendendo com as suas experiências, né? E é isso que tem valor. Para ela, é isso que tem valor, é isso que acaba sendo incorporado. Por isso que o papel da experiência é tão importante, porque isso acaba ficando incorporado, né, nos trabalhadores, né? Então, a polêmica contra a concepção de partido de vanguarda do Lenin é porque ela, no fundo, teme que a vanguarda substitua as massas. E ela sempre foi contra isso, é uma coisa que fica bem clara, né? Embora ela tenha apoiado os bolcheviques quando eles tomam o poder, porque naquele contexto, né, eles mostraram
a única saída que havia naquele momento, né, do final da guerra, e tiveram a coragem, a ousadia, né, de tomar o poder, né, coisa que a social-democracia alemã não fez, né, enfim. Então, ela tinha essa ideia, acho que é o fio vermelho que percorre a obra da Rosa, essa ideia de autoatividade das massas, né? E é uma coisa que aparece, então, depois no final, na Revolução Alemã, com os conselhos, né? Quando os conselhos se espalham por toda a Alemanha naquele momento, no começo da Revolução, a Rosa dá todo o apoio aos conselhos. Ela vê ali uma possibilidade uma possibilidade prática desse autogoverno dos trabalhadores, embora ela também não tenha ilusões quanto àqueles conselhos do jeito como eles existiam naquele momento, e ela explica por uma série de razões que precisavam de tempo, mas aquela forma, que seria a forma de Estado, digamos assim, que substituiria o Estado burguês, né? Isso fica bem claro, né, no programa que ela elabora, que é o programa do Partido, depois é adotado como programa do Partido Comunista Alemão, que chama O que quer a Liga Spartacus, com uma interrogação no final, né? Então, a Rosa tem, como eu falei, isso daí acho que é um fio que percorre a obra toda, das mais variadas maneiras, nos mais variados momentos, essa confiança, né, nas massas, na autoatividade das massas, e o outro fio que percorre, que é também importantíssimo, que é a crítica do reformismo e a crítica do oportunismo, né? Ela é a ideia básica é que, através de reformas, nós não chegaremos ao socialismo, né? É preciso a tomada do poder. Ao mesmo tempo, nunca fica muito claro, né? Não só nela, mas nos socialistas daquela época, o que seria a tomada do poder. Muitas vezes aparece como se, no caso dos socialistas reformistas, como se fosse por eleições, claro, através de eleições. No caso da Rosa, que é contra isso, é uma coisa meio vaga, assim, né? O que seria exatamente a tomada do poder. Por isso que, quando ocorre a Revolução Russa, que é a primeira, né, no caso de 17, é a primeira vez que tem uma tomada do poder. Tudo bem, teve a Comuna de Paris, mas foi derrotada em pouco tempo e tal. Foi a primeira tomada de poder real, né, da qual ela foi testemunha, né? Então, a gente pode, um pouco assim, a partir dos textos, conjecturar, não é? É uma tomada do poder, mas, ao mesmo tempo, o que é o poder? É o Palácio de Inverno? Por exemplo, no caso dos textos sobre a Revolução Alemã, tem texto de jornal, porque ela escreve quase todo dia, falando, comentando aquela situação, né? E tem um em particular que eu estou pensando aqui, que ela diz, não basta ir lá ocupar o palácio. Você tem que ocupar outras posições de poder. Então, por exemplo, tem que ocupar a mídia para divulgar as suas posições. Então, ela já tem uma noção, por mais abstrata que seja, de que é muito difícil, num país do Ocidente, né, no caso a Alemanha, essa tomada do poder. Tanto que ela diz no discurso de fundação do Partido Comunista Alemão, ela diz, camaradas, vocês, porque é uma turminha bem revolucionária, os espartaquistas são muito jovens e tal, e eles são muito esquerdistas, né? E ela diz, não, vocês estão errados, vocês não vão, vocês acham que aqui, em 14 dias, a gente vai conseguir fazer que nem os nossos camaradas bolcheviques? Não, aqui é diferente, a revolução será um processo mais longo. Então, ela tem clareza, ou sei lá, começa a perceber que é diferente no Ocidente e no Oriente, vamos dizer assim, que é um processo mais longo, é uma revolução cultural. Uma questão que, quando você foi falando disso, eu fiquei pensando no aspecto iluminista, da crença de que as massas vão se iluminando e que vai ter um progresso, assim, mas ao mesmo tempo tem o aspecto econômico de um colapso do capitalismo, que ela fala que se tiver outra guerra, aquela lema, capitalismo ou barbárie, né? Tem essa dupla dimensão mesmo também, né? Talvez chegasse um colapso de um jeito que não tivesse caminho também, né? Então, essa do socialismo ou barbárie que aparece lá no
na crise da social-democracia com muita clareza, né, que é o balanço que ela faz, porque que a Alemanha foi para a guerra, porque que a Europa entrou em guerra e porque que a Alemanha entrou e a social-democracia apoiou o Império Alemão contra os russos, né? A velha pindiba entre europeus e russos. É muito impressionante como isso se repete agora, né? E a Rosa, então, ela diz, bom, eu gosto muito desse texto, porque justamente é um texto em que ela é como se fosse assim, ela cai em si, ela percebe que tudo mudou, né? Tudo mudou, a situação mudou, a social-democracia, ao apoiar os créditos de guerra, entrou em colapso, né? Revelou aquilo que de fato era, que a Rosa sabia já o que era, mas é como se ela estivesse esperando até a última hora que aquilo não acontecesse, mas aconteceu, né? E aí ela diz, bom, mais uma guerra, com isso que você falou, mais uma guerra como esta, tem um momento em que ela diz isso, e tchau socialismo, as esperanças do socialismo terão sido sepultadas para sempre, né? Então é um texto, eu acho, de uma grande lucidez, ou talvez pessimismo, se a gente quiser, né? Enfim, é esse texto, especificamente, em que isso aparece. E aparece também uma outra ideia que eu acho bem interessante, que é a ideia de bumerangue. Aquilo que nós, europeus, que os europeus fizeram com os países coloniais, agora eles estão sofrendo de volta. Então, não venham reclamar. Tem um trecho em que isso aparece claramente. Não venham reclamar da barbárie, de destruir a catedral de Liege, de não sei o quê, do morticínio, tarará, porque esse morticínio vocês fizeram lá nos povos coloniais, tipo os herero, né? E agora o mesmo está acontecendo aqui. Então, esse efeito bumerangue, né? Ela não usa essa expressão, né? Sou eu que estou falando, né? Mas a ideia é essa. Então, tem muitas sacadas assim. E no caso da social-democracia, quando ela faz a análise, porque é de fato bem chocante, né? Porque ela vai colocando todas as declarações anteriores da social-democracia dizendo se houver guerra, nós vamos então chamar a greve, nós vamos rebelar, nós vamos isso, nós vamos aquilo, não fizeram nada. E aí ela diz assim, bom, mas ok, então vamos imaginar o que a social-democracia deveria ter feito naquele momento, né, para preservar a sua honra. Ela usa essa expressão. Ela diz, independentemente do que a bancada tivesse votado, a bancada não tinha peso, a bancada social-democrata não tinha peso para impedir nada, né? Mas pelo menos teria preservado a sua honra, teria preservado a honra do socialismo. E quando, né, toda essa barbárie se revelasse, porque bastou um ano para revelar o que era aquela guerra, a social-democracia conseguiria, de novo, agrupar, né, os seus militantes, e a situação teria sido diferente. Eu acho que ela tem razão nisso daí, é aquilo que eu vou chamar de uma política moral. Independentemente de ter sido seguida ou não, ela diz isso, não importa que não fosse seguida, mas teria preservado os princípios do socialismo internacional, né, ao não votar os créditos de guerra. E do ponto de vista realista, a bancada não pesava, né? Então, simplesmente, ao votar, eles simplesmente puseram uma pá de cal em cima do socialismo internacional, foi isso. Tanto que a data do 4 de agosto de 1914 foi uma data, né, um corte de época, né, para a esquerda, né? Então, acho que ela tem razão na análise dela, eu gosto dessa análise dela, acho que é correta, né? Tem um aspecto que eu não comentei, mas a gente não pode deixar de comentar, que é a questão do feminismo, né? A gente está falando aqui sempre, e não está falando dela de Rosa como mulher, aquela que o pessoal fala, não, é uma cobra, ela inverte tudo que o Marx diz, ela bagunça tudo, né? A gente tem um problema em relação aos movimentos de esquerda e os movimentos de emancipação, às vezes
às vezes a esquerda é reacionária, muitas vezes foi reacionária, né? E qual o papel da Rosa nessa história? Assim, isso é um dos elementos que a gente pode trazer dela também, né? Sim, as pessoas sempre me perguntam, sobretudo as mulheres, querem saber se a Rosa era feminista e tal. Então, assim, eu sempre falo, ela não foi feminista no estrito senso, como era a Clara Zetkin e tal. Aquela brincadeira que eu sempre gosto de fazer, que é assim, quando ela chega lá, a velharada lá da liderança social-democrata quer que ela vá para o cercadinho feminista, e ela fala, não, eu vou aqui brigar com vocês em pé de igualdade, né? E não que ela não se interessasse pela questão das mulheres, mas escreveu pouco sobre isso, de fato. Né? Agora, o que é interessante é que as feministas alemãs, é isso que eu gosto, as feministas alemãs dos anos 70, 80, sobretudo a Maria Mies, que agora foi, inclusive, traduzida, né, Patriarcado e Acumulação de Capital em Escala Internacional, elas se inspiram na Rosa na acumulação do capital, justamente, né? Porque é essa a ideia. O capital, para acumular, precisa das terceiras pessoas, do que está fora do espaço estrito de acumulação. Aí elas incluem nesses domínios externos o trabalho não pago das mulheres, por exemplo. Então, é muito frutífero do ponto de vista intelectual de uma teoria feminista. E elas bordam e rebordam em cima disso de uma maneira muito, muito inteligente, eu acho, muito boa. Essa é uma coisa. Uma outra feminista alemã, que é a Frigga Haug. A Frigga Haug tem um livro também sobre a Rosa Luxemburgo, e ela, enfim, conta lá como é que eram os seminários que elas faziam lá na universidade, em Hannover e tal. E no primeiro momento as mulheres falavam assim, ai, não, essa Rosa Luxemburgo não nos diz nada, isso nos anos 70, não nos diz nada, ela tem essa linguagem meio bélica, militarista, credo, não, nada a ver. Ou então, aquela coisa das cartas líricas, bem aquela coisa da mulher que se dedica ao amor, à natureza, às plantas e tal, também achava que não tinha a menor graça e tal, achava que não... Até que, aí caiu a ficha, e perceberam que tem uma ideia básica na Rosa Luxemburgo, que é as massas precisam se libertar a si mesmas. Uma verdadeira emancipação é uma autoemancipação. Ela não pode ser outorgada. Então, assim como as massas se libertam a si mesmas pela sua própria atividade, né, as mulheres também, para se libertarem, elas têm que se libertar a si mesmas e não através dos outros, né? Não através do que os outros façam por elas, né? Então, essa ideia foi uma ideia que elas acharam frutífera, e de fato é correta e tal. Então, digamos assim, basicamente é por aí. E a outra coisa, evidentemente, né, que ela é um exemplo, né? As mulheres muitas vezes vão mais por aí, né? O exemplo daquela mulher que brigou contra o patriarcado do seu tempo, teve os namorados que bem entendeu, tudo fora do casamento, não teve filhos, né? Gostaria de ter tido, mas acabou não tendo, porque a revolução, né, era mais importante. E brigava, né, com essa coisa machista, né, e era muito corajosa, e às vezes ela é muito dura também por causa disso, porque eu posso imaginar como é que era naquele ambiente machista, né, da social-democracia alemã, aquela sociedade super machista e patriarcal ao extremo, né, era uma mulher, uma liderança, né, então não era fácil também, né, para ela, né, então... Eu acho que o exemplo também acaba falando para as mulheres, é óbvio, né? E o fato de ser oradora, de ocupar o espaço público, né? Tudo isso também trabalha com a nossa imaginação de mulheres agora no século XXI, claro, né? Então, é um pouco por aí. Eu fiquei pensando, se tem uma última questão desse tópico geral, que eu acho que talvez seja pertinente, que a gente tem uma espécie de Clarice espectralização da Rosa, no sentido dessas frases de uma Rosa de Instagram, de uma Rosa Luxemburgo fofinha, até porque social-democracia do Brasil é um nome estranho, ainda mais em São Paulo. É complicado você explicar para as pessoas, elas ouvem essa palavra, nossa, então encontramos alguém que é a favor da democracia.
né? Então, eu acho que tem um aspecto de radicalidade, que talvez a gente tenha que falar assim, Rosa Luxemburgo radical, e resgatar essa imagem também, né? Torná-la radical de novo. Um dos textos que tem no livro da Diana Assunção, esse que eu mencionei no começo, é de um companheiro lá da Argentina, e é tornar Rosa Luxemburgo radical de novo. E é isso mesmo, né? Ela acaba sendo muito usada, inclusive por jornalistas conservadores, né? Por exemplo, a frase famosa, liberdade é sempre a liberdade quem pensa de maneira diferente, que é uma frase liberal em último grau. O John Stuart Mill assinaria embaixo, né? O que não quer dizer que não seja correta, entendeu? Mas a Rosa não é isso. A Rosa é uma das coisas que ela falou, mas isso acaba sendo absolutizado, né? Então, a democrata ou a republicana, como que era a Hannah Arendt, acaba sendo enfatizado e o lado revolucionário deixado na sombra. Então, isso está errado. Ponto. A Rosa não é isso. Mas tem uma coisa, quando ela fala em socialismo e democracia, é assim, para ela socialismo, não existe socialismo sem democracia, assim como democracia sem socialismo não é uma verdadeira democracia. Ou seja, liberdade e igualdade andam juntos. Isso é uma ideia que é central para ela. Então, ela, inclusive, não usa a expressão socialismo democrático. Às vezes, quando eu escrevi coisas, eu acabei usando, é um pouco mais, digamos assim, sendo rigorosa com a obra dela. Eu não uso essa expressão, socialismo democrático, porque para ela um está implicado no outro. Socialismo e democracia andam juntas, coladas uma na outra, né? Tudo bem, ela reconhece que tem a democracia burguesa, mas a democracia burguesa não seria, então, uma democracia real, uma democracia verdadeira. É uma democracia pela metade, embora seja fundamental, porque permite que os trabalhadores se associem, façam partidos, que eles tenham uma imprensa livre, enfim, coisa que ela não teve quando ela morava no Império Russo. Ela corria o risco de ser enforcada, por isso ela teve que ir embora, né? Enfim, então, você entende? Tudo isso tem que ser levado em conta. Agora, o que eu não gosto é quando eu vejo, às vezes, na imprensa, como disse a Rosa Luxemburgo, liberdade é sempre a liberdade quem pensa de modo diferente. Tá, ok, beleza. E o resto? Né? Eu acabei de apagar uma postagem com essa frase aqui no meu site. Não, mas pode deixar, mas o resto... não, mas essa frase... Claro, eu entendo, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado justamente por conta dessa perspectiva liberal que ela é tomada. Ela tem um contexto maior, em que ela estava falando de um debate interno dentro de aspectos, e você tira esse contexto e acaba apontando só para um aspecto que as pessoas tomaram a palavra liberdade no Brasil também, no sentido muito ruim. Uhum. Né? É até problemático, porque o liberalismo não é aquilo que eles estão falando aqui no Brasil. Até isso é terrível, porque a gente precisava de um inimigo liberal para poder, poder fazer contraponto. Mas quando o inimigo já é iliberal, a gente não sabe o que fazer, sabe? Esse é um problema novo também. Né? No fundo, a liberdade, né, a liberdade de opinião hoje virou a liberdade de espalhar mentiras, né? Esse que é o problema, né? Então, e é nesse contexto que gente conservadora vem com essa frase, vem editorial do Estadão, por exemplo. Tipo as 3 perguntas, eu sei que a gente não completou com a Rosa, mas a gente instigou as pessoas a irem atrás da Rosa, porque vão ter que ir atrás da Isabel agora. Vão fazer igual o tal do... Não faça igual ao Alcebiades, faça igual aos outros alunos do Sócrates. Então, deixa eu fazer um pouquinho de propaganda que eu acho que pode ajudar as pessoas, pode ser legal. No site da Fundação Rosa Luxemburgo, tem lá uma parte sobre Rosa Luxemburgo, é fácil de chegar lá, onde tem muitos textos publicados, além dos textos que foram publicados em livros e tal, tem muita coisa nova lá, e fora isso tem umas aulas que eu dei 4, e o Antônio Mota, do qual eu falei, dá uma aula excelente sobre a acumulação do capital. Então, cada um de nós pega um aspecto coisas curtinhas, 10 minutos, 12 minutos, tal. Eu acho que é legal, que pode
pode ser legal. Muito importante esse trabalho de divulgação pela internet, porque tem gente que tem pessoas que têm outras formas de aprender, né? Inclusive pela audição, né? Meu filho tem autismo, né? E muitas pessoas com autismo não leem, não funcionam para leitura, elas funcionam ouvindo. E às vezes a universidade não dá conta desse tipo de. A gente em termos de avaliação, em termos de abordagem, a gente não dá conta disso, né? Mas eu vou partir para as 3 perguntas. A primeira delas é a mais fácil de todas. O que é filosofia? Certo, muito fácil. Para além da definição clássica de amor ao saber, né, eu acho que, para mim, né, no que foi importante a filosofia? A arte de colocar perguntas, formular perguntas, e, na maior parte do tempo, não dar as respostas. Fica a pergunta. Eu acho que, às vezes, perguntas aparentemente ingênuas, né? Mas que nos obrigam a estruturar o nosso pensamento. Isso, para mim, foi a coisa mais importante na filosofia. Estruturar uma visão de mundo, dar coerência às ideias, muitas vezes esparsas, que a gente vai captando daqui e dali. Eu acho que a reflexão filosófica que vai ao fundo das coisas, vai à raiz das coisas, nos obriga a essa estruturação. Eu tenho um amor enorme por estruturas, sinceramente. As filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi aquele ou aquela que mais me impressionou? Então, conheci pessoalmente, ele diria que não é filósofo, que foi o meu querido professor Paulo Arantes, né? Ele, de fato, foi a pessoa que mais contribuiu na minha formação com os cursos sobre Hegel, e acho que deu para aprender um pouquinho de dialética com ele, nos cursos que ele dava sobre. Eu já entrevistei ele no podcast uma vez, eu consegui, ele até tentou responder o que é filosofia, mas para isso a gente teve que conversar meia hora antes sobre futebol e sobre o Santos. É uma boa estratégia. Mas, qual o seu filósofo ou filósofo favorito? Então, eu fiquei pensando nisso, né? Dos clássicos, eu acho que é o Rousseau. Dos contemporâneos, o Marcuse, que eu trabalhei bastante, li a obra, continuo lendo, né? E porque eu fiquei pensando, né? Por uma série de razões, mas eu acho que um detalhe, ambos têm uma forte ligação com a natureza. Eu acho que o Rousseau, se fosse vivo hoje, assim como a Rosa Luxemburgo e como o Marcuse, todos eles seriam ex-socialistas, né? Essa coisa das preocupações ecológicas. O Rousseau fez um herbário, coisa que eu não sabia, e a Rosa Luxemburgo fez um herbário, né? E no caso do Marcuse, eu acho que essa preocupação que ele tem com a ecologia, aliás, vai ser um livro agora, eu participei desse livro junto com uma porção de outras mulheres, os textos sobre ecologia do Marcuse, né? Ele vai mostrar com muita clareza como a lógica ecológica é a negação da lógica capitalista, ou a lógica capitalista é a negação da lógica ecológica. E ele está falando isso lá no comecinho, lá nos anos 70, começo dos anos 70. Ele tem essa sensibilidade, né? E uma outra coisa nele que eu adoro é a luta por tempo livre, né? A luta que é necessário lutar por um tempo livre, um tempo não administrado, não tempo de lazer. Ele distingue os dois. Tempo livre é tempo não administrado, né? E também quando ele fala que o capitalismo está associado à morte, né? Fala, enfim, a estrutura dos textos, né? Ou seja, a luta hoje trata-se de uma luta pela vida, uma luta por Eros. Eu acho que isso é super, super legal, porque quando eu ouço as mulheres indígenas falando, por exemplo, a Chai Suruí, por exemplo, ontem que eu vi ela falando, ela fala isso assim, é uma coisa vivida, a nossa luta é uma luta pela vida. E já o Marcuse dizia isso lá no Eros e Civilização. Então, sabe, essas coisas assim me dizem assim, esse homem tem o que dizer. Eu gosto muito dele, sabe? Então, esse é um dos meus filósofos favoritos. Eu vou pedir, então, indicações. Se eu tiver para indicar de leitura, filme, música, o que você achar legal para os ouvintes, para os ouvintes. Então, olha, uma música que eu
Adoro. É uma música do Kurt Weill chamado Yooka-Lee. Yooka-Lee se escreve Yooka-Li. Yooka-Lee. É como se fosse uma utopia, uma passárgada. É cantada em francês por uma alemã chamada Ute Lemper. Está no YouTube, é linda, vale a pena. Né? O Yooka-Lee é a terra dos nossos desejos, é a terra da felicidade, sabe? É muito lindo, é um tango, é muito linda. Beethoven, Sonata ao Luar, porque a Rosa Luxemburgo gostava das sonatas do Beethoven, só para fazer a ponte. E uma do Caetano Veloso, que eu amo, que chama Cajuína, que é uma homenagem ao Torquato Neto. Né? Aí o filme, eu vou indicar 2 filmes. Um que eu amo perdidamente, que é o filme do Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço. Eu sou fãzíssima desse filme. É um filme de 68, é incrível, né? E é aquela viagem, bom, começa com aquele monolito, aquela coisa, aquele corte, é maravilhoso, do macaco e daí aquela coisa do monolito, sabe? É uma das coisas mais geniais que já foram feitas no cinema. E daí tem a viagem, enfim, é baseado no livro do Arthur Clarke e tal, né? É uma viagem, né, a Júpiter para descobrir a origem do tal monolito, né? E daí no meio da viagem o computador, o HAL, resolve entrar em pane e ele começa a matar a tripulação, enfim. E ele toma conta da nave, o computador, né? E aí o que é interessante é isso, ver como essa ficção científica está falando do nosso presente, né? A dominação dos humanos pela inteligência artificial. Então, é um filme legal por isso, né? E o outro que eu... Só para dar uma observação que eu acho interessante, aqui já está aí, a gente está aqui, já está aí no centro do sudoeste goiano, e aqui perto de casa tem uma avenida que eles colocaram um semáforo, e o semáforo é aquele monolito, sabe? Só com os números lá. Só que não tem marcação para pedestre. São 4 sem marcação para pedestre. Eu vejo aqui lá e falo assim, poxa, isso aqui é muito simbólico, porque é como se você construísse um prédio hoje sem rampa, você fazer pegar um mega semáforo daquele, um monolito negro com uma numeração sem marcação para pedestre. Simbolicamente a ameaça de tudo. Então, e aí o segundo filme, que é porque eu estou vendo agora, então estou muito entusiasmada, é do Raul Peck, que é um cineasta haitiano, chama-se Extermine Todos os Brutos. São 4 episódios, está na HBO Max e no Prime também, se não me engano. E é de 2023, é uma história, denúncia, é uma espécie de documentário ensaio, ensaístico, né? É uma denúncia, né, da colonização europeia pelo mundo, mostrando o que liga o colonialismo ao fascismo contemporâneo. É muito bom, tem imagens excelentes. E tem uma coisa pessoal do próprio Raul Peck, que é negro, né? É muito, muito bom, vale muito a pena. Inclusive, ele fala desse genocídio que eu mencionei do povo herero, né? Mostra as imagens, né? É muito chocante, né? Bom, isso de filmes, agora de livros, né? De livros, eu queria indicar livros, 2 livros, digamos, de trabalho, vamos dizer assim, e 2 livros para romances, 2 romances. O primeiro é da Nancy Fraser, Capitalismo Canibal. Eu acho um belíssimo livro, né? O subtítulo é Como o nosso sistema está devorando a democracia, o cuidado e o planeta, e o que podemos fazer a respeito disso. É da Autonomia Literária de 2024. É um belo, belo livro. Ela consegue, é uma filósofa, essa sim é uma filósofa, ela consegue juntar todas as questões fundamentais do mundo contemporâneo, e, inclusive, o que eu gosto muito é que ela fala muito da questão ambiental, né? E é muito, e como isso atravessa todo o resto, né? E como ela vê aí a possibilidade de unificar as lutas, né? Eu acho vale muito a pena esse livro. Depois tem um outro que me impressionou muito, de um jornalista americano chamado Max Fischer, A Máquina do Caos. O subtítulo é Como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. É da editora Todavia, 2023. Essa Todavia está publicando coisas excelentes. Esse livro impressiona muito, porque ele
consegue mostrar, com base em montes de dados, né, como as máquinas, né, as redes sociais reprogramaram a nossa mente e fizeram o mundo se tornar um caos. É uma coisa muito impressionante. E aí, 2 romances. Um de uma autora chamada Leia Ipe. Ipe é com Y-P-I. E o livro se chama Livre, Virando Adulta no Fim da História. Ela conta a história pessoal dela, que ela era uma garota que vivia na Albânia, no comunismo, então a Albânia e o fim do comunismo. E ela é da Todavia também, de 2022. Ela conta isso de uma maneira muito engraçada, muito divertida. E como chegou o comunismo era um horror, mas o capitalismo que chegou depois para substituir aquele comunismo era um horror com uma cara diferente, mas era um horror também. Então, é uma narração assim, em primeira pessoa, ela criança, né, narrando como ela. Porque os pais não diziam o que acontecia no comunismo, ela não, senão morriam de medo que ela falasse alguma coisa, de repente, né, podiam ser presos e tal. Então, era tudo meio misterioso, e ela vai contando, é muito divertido, vale muito a pena. E o outro, um livro que me tocou demais, um francês chamado Edouard Louis, Mudar. Enfim, eu vou falar desse, que foi o primeiro que eu li, mas já li o outro agora e vou ler o resto. Chama Mudar, Método, da Todavia também, de 2024. Esse Edouard Louis, o que ele faz é contar, porque ele era um rapaz, uma criança gay, né, desde sempre, né, e de uma família proletária e no norte da França, perto de Amiens, uma cidadezinha pequena. E a violência, meu Deus, que coisa mais impressionante. A violência que ele sofreu, que aquela família, enfim, exercia sobre ele, mas não só a família, né? A comunidade, e como ele consegue superar tudo isso a ponto de cursar a École Normale Supérieure, que é uma escola, né, top, né? E se tornar um dos escritores mais traduzidos do mundo, né? Mas é a literatura mesmo, é uma coisa escrita com uma energia, uma garra, e para denunciar o sistema, no fundo é isso, né? Quer dizer, se o pai era daquele jeito, violento, alcoólatra, que é uma vida tão miserável, né, que ele conta, não é a miserabilidade nossa, aqui dessa pobreza, né, do sul global, mas é um outro tipo de miserabilidade. Não sei se às vezes não é até pior, você entende? É um negócio muito impressionante. E ele consegue contar isso de uma maneira que vai nos pegando, que você não para de ler e vai. E a Todavia publicou todos os livros dele, então acho que vale muito a pena. Eu queria fazer algumas indicações aqui de livros que estão até para ser lançados, mas que eu já conheço e acho que são importantes. Tem um livro que vai sair de um filósofo africano chamado Olufemi Taiwo. Tem dois filósofos com o mesmo nome. Esse é o mais novo, né? Ele acho que é radicado nos Estados Unidos e chama Captura, como a elite sequestrou as políticas de identidade. Está saindo pela Zahar. Tem um livro que chama muita atenção, que chama Vidas Roubadas, Sofrimento Social e Pobreza, que é do Alessandro Pinzani, da Valquíria Domingues Leão Rego, que fala no Brasil, antes fizeram um trabalho sobre Bolsa Família. Em outro livro que eu ouvi falar ontem, que me chamou a atenção, eu vou encomendar, chama Notícias do Trânsito, do Cadão Volpato, em que ele fala do trânsito do filho dele, agora filha, de como ele, como um pai, lidou com isso, né? De toda a crise, das projeções que um homem tem em relação ao filho, né? Então, acho que é algo que é importante de ser lido, né? Professora, eu queria agradecer muito esse diálogo, a generosidade da senhora, deixar o espaço aberto para divulgar o que você vai achar interessante divulgar, deixar seu recado derradeiro nessa conversa. Então, eu que agradeço, né, Marcos, assim, esse seu programa radiofônico maravilhoso, que já dura tantos anos, né? É uma resistência, né, Marcos? Você tem que ver assim, né? E
Então, agradecer, né, a possibilidade, né, de poder falar da minha grande paixão, que é a Rosa Luxemburgo, né, além de falar de outras coisas, que nessa esse final aí, que vem uma coisa mais pessoal de cada um dos entrevistados, né, e sei lá que recado eu poderia dar. O recado é que a gente tem que continuar lutando contra este mundo desigual ao máximo, tentando resistir e lutando pelas nossas ideias sem esmorecer, é isso. Por mais que às vezes a gente fique cansado, né? E também tem no horizonte uma perspectiva, sei lá, minimamente alegre neste momento, que é a condenação daquele nosso ex-presidente, né? Que eu acho que isso é importante. É uma coisa nova neste país e muito importante. Professora, muito obrigado.